Opa, querido, tudo bom com você? Vamos falar aqui da nossa segunda verdade espiritual, que é a nossa necessidade. A Bíblia declara em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão, separados estão da glória de Deus. O objetivo desse verso é mostrar para você, para cada um que está assistindo aqui, de que todos nós somos pecadores. O pecado, ele é a desobediência contra Deus. Pecado é quando você atira e erra o alvo. O pecado é a perversão da vontade de Deus e do amor de Deus. Pecado é a contaminação da consciência e do amor de Deus. Pecado é destruição. Pecado é deformidade da natureza e a mancha do amor de Deus. Nós somos totalmente pecadores. Nós estamos separados de Deus. Nós somos totalmente depravados, que nós não podemos fazer o menor esforço para nos elevar, até mesmo um pouquinho, para procurar a Deus, porque a nossa condição espiritual não nos permite ter acesso a Deus, alcançar a Deus. O pecado é uma doença, o pecado é um câncer, a doença do homem. O pecado ele é uma sedução para a alma. O pecado, ele arde, o pecado é fogo na nossa mente, ele é cegueira da nossa razão. O pecado, ele nos mantém surdo, ele nos faz surdo, não nos faz com que a gente consiga ouvir a voz e a mensagem de Deus. O pecado emudece a nossa voz, como Zwinglio declarava. O pecado, ele é tão sério que exigiu a morte de Cristo para expiá-lo. O pecado, ele é tão forte, ele é tão poderoso, porque somente a graça de Deus pode nos transformar, pode nos libertar, como John Wesley falava. O pecado, ele não é apenas um ato que nós fazemos. O pecado é uma condição que corrompe o nosso ser, corrompe o nosso coração, ele nos separa de Deus. O pecado, ele nos distancia. Por exemplo, você já se sentiu irado? Você já ficou com inveja? Você já teve cobiça? Você já mentiu? Você já se sentiu orgulhoso em ambição por algo, por alguma coisa? Eu lamento informar, mas você cometeu o pior delito de todos, chamado pecado. Você precisa consertar isso. Você precisa compreender, reconhecer de que você é um pecador, de que você pecou e que precisa da graça e do favor de Deus. Sabe por quê? Porque qual é a consequência que isso traz a longo prazo, quando eu não reconheço? Quais são os hábitos que o pecado nos faz levar? Em Romanos 6:23, a parte A do versículo diz que o salário do pecado é a morte. Todos merecemos a morte. Todos merecemos o inferno por causa do pecado. Deus odeia o pecado, Deus detesta o pecado. Sabe por quê? Porque o pecado vai nos separar de Deus. Ele vai nos separar de duas maneiras. Eu quero falar aqui a primeira. A primeira maneira é a morte. Nós estaremos separados da vida de Deus, ainda em vida, sem paz, sem certeza de vida eterna, sem alegria. Você já pensou nisso? Viver uma vida sem Jesus? Sabe qual é o resultado? A consequência desses atos é um coração vazio, é um coração inseguro, um coração sem direção, sem norte para onde vamos. Entenda, meu amigo, a morte espiritual, ela é causada, ela é ocasionada pelo pecado. Quando uma pessoa está em pecado, a pessoa está separada de Deus espiritualmente. O pecado, ele cria uma barreira entre o indivíduo e Deus, resultando em um hiato espiritual. Essa separação, ela afeta o relacionamento com Deus, com a pessoa de Deus, afeta a capacidade de viver uma vida plena, abundante, próspera, planejada, idealizada por Deus. Quando nós vivemos em pecado, algumas coisas podem ser associadas dentro da nossa realidade física. Uma delas é o desejo carnal. Você sabe que o corpo do pecado, muitas das vezes, manifesta-se através de desejos carnais. Luxúria, cobiça, gratificação por apetites físicos, de forma contrária aos princípios, aos padrões e aos valores espirituais.
O pecado ele traz em si práticas pecaminosas, atos que vão contra os princípios morais e espirituais. Mentir, roubar, difamar e outras ações contrárias aos ensinamentos de Deus, elas são expressões de pecado. Rejeição contra Deus. O corpo do pecado também pode se manifestar através da recusa em reconhecer a autoridade de Deus, a vontade de Deus na vida da pessoa, escolhendo seguir os seus próprios caminhos, ignorar os princípios divinos, os valores espirituais. O pecado faz isso. A morte também, o pecado ele traz a morte e uma separação, e essa separação é uma separação eterna com Deus no inferno. Uma vida sem Jesus durante toda uma eternidade. Eu não quero nem pensar sobre isso. A Bíblia diz que nós merecemos a morte por causa do pecado, e que a causa do pecado prejudica a nossa vida. O pecado é uma realidade universal que afeta todos nós, impactando de forma negativa a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Cuidado com isso. Quando nós entregamos a nossa vida ao pecado, nós experimentamos uma separação espiritual de Deus. Nós experimentamos uma separação espiritual do Criador. Isso pode te levar a tantas coisas, a um coração vazio, a um sentimento de culpa, vergonha, condenação. Isso vai te resultar num distanciamento de Deus ainda maior. O pecado pode se manifestar em nossas ações, nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, pode prejudicar o relacionamento com o outro, pode causar danos em todas as áreas da nossa vida. Cuidado com isso. Fuja do pecado. Fuja dos campos minados que destroem o seu relacionamento com Deus. No entanto, apesar das consequências devastadoras do pecado, ainda há esperança. Deus, em sua infinita graça e misericórdia, oferece o perdão. Ele oferece a reconciliação através de Cristo Jesus. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós nos arrependemos, quando nós nos voltamos para Deus, nós podemos restaurar o nosso relacionamento com Ele. Nós podemos experimentar de novo uma vida plena, uma vida abundante, uma vida eterna que Ele deseja para cada um que aceita como Senhor e Salvador. Grande abraço.